Olá, tudo bem com vocês? Especialmente São Paulinos e São Paulinas. Tudo bem, gente? Neste vídeo vamos falar sobre questões ligadas ao São Paulo. Infelizmente não são boas notícias, né? Para variar, não são notícias muito agradáveis. E passa muito pela imagem que o São Paulo está construindo, pouco a pouco aí no futebol, sobretudo no futebol brasileiro, mas neste momento também chega ao futebol da América do Sul. Eu estava conversando com um amigo meu argentino, muito ligado ao Olé, né? O diário Olé, e ele estava me falando sobre a percepção dos argentinos hoje sobre os clubes brasileiros, como é que eles percebem, como é que eles notam os clubes brasileiros, né? E quando eu perguntei do São Paulo para ele, ele falou que o São Paulo não tem sido um clube muito bem visto, dentre outras coisas por causa da incapacidade até mesmo de disputar, ser um clube de disputa de Libertadores. É curioso, porque segundo a informação que ele me passou, e essa informação alguém de Mendoza, lá na Argentina também, já me havia dito antes, né? O fato do São Paulo ter tido muito sucesso na Libertadores, ter sido uma equipe brasileira que simbolizou a grandeza do futebol brasileiro pela maneira como jogava a Libertadores e também pela maneira como conquistou títulos em Tóquio, no Japão. Justamente por causa disso, as conquistas do São Paulo também trabalham contra a imagem do São Paulo atual. Não é que é uma equipe brasileira que não conquistou nada, que não está conquistando. É uma equipe brasileira que conquistava de forma muito decisiva, né? Que neste momento não conquista absolutamente nada. E os caras ficaram absolutamente assustados com a maneira como o São Paulo também perdeu a Sul-Americana. Porque o São Paulo chegando aí à final da Sul-Americana, a expectativa era de que aquele gigante brasileiro, que tanto nos assustou em certos momentos aí da história, por certo que vai também conquistar a Copa Sul-Americana, né? Mas a maneira como o São Paulo perdeu, a Copa Sul-Americana para o Del Valle, praticamente jogando ali em casa, se a gente pensar que a maior parte da torcida era brasileira, né? Isso também assustou bastante ali alguns analistas argentinos. E essa visão que os argentinos têm, gente, algum tempo atrás, alguém também falou alguma coisa a respeito lá no Chile, né? Mas não era tão rigoroso como agora. Isso era 3 anos atrás, né? Não era tão rigoroso como falaram agora para mim, como alguém falou para mim da Argentina, mas o que esse meu amigo falou, na verdade, não é algo que ele pensa, é algo que expressa um pensamento corrente hoje dentre os jornalistas argentinos, né? Então, é impressionante. O fato do São Paulo ter ganho muito, historicamente, também está ajudando agora a ter um olhar muito negativo para o São Paulo. Por quê? Porque a ideia é, como é que um clube ganhava tanto, consegue ser tão espantosamente sem protagonismo nos dias atuais? Este é um ponto. Agora, isso tem contribuído, portanto, para que a visão sobre o São Paulo se reduza, né, seja menos relevante, menos apreciativo, né? Mas isso também está acontecendo hoje no futebol brasileiro. O símbolo disso são as tentativas do São Paulo de fazer contratações. O São Paulo está com muita dificuldade, né? Alguns jogadores, por certo, que sairão, já estão saindo até do São Paulo, mas o São Paulo está com dificuldade de encontrar jogadores no mercado. Quando o São Paulo tenta fazer algum tipo de contato, sempre recebe ali, ou recebe um não, ou recebe uma certa indiferença, né? Ou, enfim, acaba sendo preterido por outro. O jogador que o São Paulo pretende acaba escolhendo um outro clube. Já tivemos vários exemplos nesse mercado, né, que mal começou essa janela de transferência, né? Mas os dois, por exemplo, Poveda foi um exemplo clássico de um jogador que jamais diria não para o São Paulo, né? Como assim? Um jogador como Poveda dizer não para o São Paulo. E outros também. O São Paulo agora, contudo, está perdendo. O Ayrton Rato, né, que é um jogador que o São Paulo queria contratar, está perdendo para o Fortaleza, tá? Hoje o jogador ele se sente muito mais interessado em jogar no Fortaleza do que no São Paulo. Isso é assustador, absolutamente assustador. Por mais que o Fortaleza seja um clube hoje muito decente, muito organizado, tal, chega a assustar o fato de que o jogador prefira ir para o Nordeste, né, que do que aqui para o São Paulo. Isso diz muito sobre o projeto do Fortaleza, por certo que sim, mas também diz muito sobre o que não é o projeto do São Paulo, o que é a bagunça hoje em processo dentro do Morumbi, né? O Ayrton Rato, portanto, disse não aí ao São Paulo e deverá fechar com o Fortaleza aí, se não nas próximas horas, logo. O Ayrton Rato, que também fazia parte dos planos do Cruzeiro, né, e do Vasco da Gama. Então era São Paulo, Vasco da Gama e Cruzeiro que estavam atrás desse meio atacante, né, e ele está optando, na verdade, pelo Fortaleza. Ainda não fecharam, mas tudo indica que ele vai jogar no Leão do Pici.
A grande surpresa agora foi para mim, uma derrota também, mais uma derrota para o São Paulo, mas é uma derrota gigantesca, porque era um jogador visto como um jogador interessante, um jogador para trabalhar no setor do campo, que o técnico Rogério Ceni pede, um jogador que entrega, assim, algumas questões importantes para esse jogo, que o Ceni quer, que o São Paulo pratica em campo, é o Steve Mendonça. O São Paulo está perdendo o Steve Mendonça agora, vejam vocês, para o Santos, é isso mesmo. O Santos é um clube hoje totalmente sem dinheiro, com vários problemas, várias questões ali difíceis de serem tal. Há muita coisa respingando em campo. O Rueda é um grande dirigente, né? Entende muito pouco de futebol, mas é um grande dirigente, está organizando o clube. Mas o Santos, dentro de campo, como futebol, é um clube complicado, é uma equipe complicada também, né? E errou demais também, mas, sobretudo, não tem dinheiro. Agora, o Mendonça está preferindo o São Paulo, preferindo o Santos ao São Paulo. Assim, eu ainda estou buscando informação sobre isso aí, mas me parece que o Mendonça não fez muitos esforços na hora que o Santos o convidou para jogar, né, para assinar um contrato, e provavelmente vai ser mesmo jogador do Santos, né? O que o Mendonça queria para jogar no São Paulo? Assim como o Vina, né, o São Paulo também provavelmente não vai conseguir contratar. O que o Mendonça queria, o Vina também, luva. Queria ganhar boas luvas, né, para assinar com o São Paulo. Além dos valores ali que o São Paulo deveria deixar para o Ceará, os jogadores queriam luvas. Qual é o problema aí? É normal que o jogador peça luvas quando, sobretudo quando tem mercado. Qual é a questão aí? Qual é o ponto aí? O ponto é que, geralmente, quando isso ocorre no futebol brasileiro, o jogador ele aceita luvas, essas luvas são diluídas no salário, né? Então o salário passa até a ser mais alto, por quê? Porque as luvas estão diluídas ali naquilo que ele recebe mensalmente. Aí a informação que eu tenho lá do Ceará, inclusive, né? É que, na verdade, tanto o Vina como o Mendonça, mas sobretudo o Mendonça, agora que é o caso que está dizendo não para o São Paulo para ir para o Santos, a ideia é que recebesse essas luvas todas imediatamente. Não é pouca coisa, né? É um bom dinheiro. Acho que no Mendonça me parece que está em torno de 6 a 7 milhões de reais, né? E a ideia é, eu não quero receber o São Paulo pouco a pouco, né? Eu só vou para o São Paulo se realmente eu receber essas luvas de maneira integral, imediatamente. Se for para receber diluída no salário, eu não quero ir para o São Paulo. E por que isso acontece, gente? Porque eles não confiam no São Paulo. A fama de mal pagador do São Paulo, infelizmente, está acabando definitivamente com alguma boa imagem que ainda havia sobre o São Paulo aí circulando, né? Esse São Paulo, isso mesmo, o São Paulo, né, que durante muito, muito tempo aqui no futebol brasileiro foi exemplo de clube organizado, né? E era também uma imagem de clube exemplar em outros países, não somente da América do Sul, mas da América Latina também. Eu lembro que lugares como Costa Rica, né? El Salvador, né? Honduras, né? Venezuela, você falava em São Paulo era a referência do futebol brasileiro. Quando você falava Flamengo, falava Corinthians, falava tal, muitas vezes os torcedores nem sempre conheciam, tá? Mas quando conheciam, associavam esses clubes ali a alguma coisa interessante no futebol brasileiro. Quando você falava em São Paulo era aquilo que tinha de melhor e de mais organizado no futebol brasileiro, e as pessoas até achavam, isso algumas pessoas me falaram, até no Chile me falaram isso uma vez, que o São Paulo era um clube que sobrava no Brasil em termos de organização. Parece que era como se o São Paulo fosse mais organizado que tudo que havia no Brasil, né? E, infelizmente, hoje parece ser totalmente o contrário. Então, a visita do São Paulo ao mercado está complicada. Agora, tem outro ponto aí que a gente precisa discutir também, debater aqui. A visita do São Paulo ao mercado, ela não está difícil apenas por causa dos valores. Não vamos tapar o sol com a peneira, tá? E aí, gente, aqui é um debate que eu trago também com jornalistas passapanistas aí, do Rogério Ceni e até dos dirigentes do São Paulo, né? Porque tá demais o negócio, né? Tá feio. Tá ficando feio demais aí. Como os jornalistas estão... Eu não tô nem falando de play-hall, porque isso aí é um torcedor oficial, né? Que, sobretudo, coloca amizade acima de qualquer outra coisa, tal. Se notabilizou na carreira por essa coisa mesmo de ser amigo, entrevistar amigo, não sei o quê, tal, só falar bem de amigo, tal. Eu nem falo desse ex-jornalista, já foi um jornalista importante, hoje em dia é apenas um torcedor oficial, enfim, de nível, sabe, bastante questionável. Estou falando de outros jornalistas aí importantes que, na minha opinião, deveriam exercer o seu papel de crítica em relação ao que está acontecendo no São Paulo, mas que não fazem nada. E continuam passando muito pano ali para o que acontece no São Paulo. Muitos jogadores estão ligando também o São Paulo por causa da gestão do Rogério Ceni, vocês podem ter certeza disso. Tá? Porque, na verdade, um jogador, essas notícias estão se espalhando. Algumas coisas estão saindo, estão vazando, né? Jogadores conversam entre si, sobretudo os jogadores estrangeiros. E a maneira como São Paulo
o Rogério Ceni está tratando alguns jogadores, em alguns casos a coisa fica muito pública, como as declarações que ele faz nas coletivas sobre os jogadores, né, é algo que chama muita atenção de todo mundo. Isso, gente, para ser bastante honesto com vocês, não é nenhuma informação que eu tenho, isso é palpite, tá? Isso é feeling, você pode discordar de mim ou concordar, porque isso é apenas um sentimento que eu tenho em relação ao que pode estar acontecendo, tá? Pelo que eu conheço do jogador, pelo que eu conheço da mentalidade dos jogadores, realmente isso deve estar muito, muito influenciando demais também a não chegada de jogadores ao São Paulo. Mas, como eu disse, este ponto aqui que eu estou tratando, esse último ponto, é apenas um palpite que eu tenho, é um sentimento que eu tenho, um feeling, e não é propriamente nenhuma informação a respeito. De qualquer maneira, pelo menos em relação a jogadores argentinos, alguns jogadores argentinos, por certo que não vai ser mais tão fácil trazer jogador para o São Paulo, nesse caso muito por causa do Ceni, também porque pela maneira como o Búcio sai do São Paulo e pela maneira também como algumas informações chegam na Argentina sobre outras questões. Há, por exemplo, o caso do Galopo, que era tido como uma grande promessa no futebol da Argentina. Você pode gostar ou não do jogador, mas o jogador nunca jogou tão mal na vida como está jogando no São Paulo, né? E também tem no caso da Colômbia, né? Ninguém até isso na Colômbia também todo mundo está chocado pela maneira como o Colorado não foi aproveitado no São Paulo até hoje, porque o Colorado ele sai da Colômbia sendo considerado o melhor jogador do campeonato colombiano, um jogador que tinha ali um trâmite livre para a seleção futuramente, um jogador que tinha superado várias questões do jogo dele e parecia estar num momento de maturidade bastante relevante. No entanto, no São Paulo, ele mal recebe oportunidades para jogar. Essas coisas também contam para que o jogador não venha para o São Paulo hoje. E isso está certamente na conta do técnico do São Paulo, o Rogério Ceni. Mas nesse caso, especificamente de que jogadores não querem aceitar o São Paulo hoje, sim, por causa das questões financeiras, mas também por causa do técnico Rogério Ceni, isso, na minha opinião, como eu falei para vocês, para ser muito honesto, é mais palpite, é mais um sentimento do que propriamente uma informação que eu tenho para dar para vocês, tá bom, gente? Não é uma coisa grave, nós não sabemos ainda como vai ser a temporada de São Paulo 2023, porque os sinais realmente, neste momento, não são nem um pouco positivos para o tricolor do Morumbi. É isso, gente, é isso.